Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, né? Aqui para mais esse vídeo pós-jogo, né, de Fluminense e Botafogo. Vitória do Fluminense no placar de 2-0, gols de Germancano e Lima. Germancano na primeira etapa e Lima na segunda etapa, né? Então, minha gente, vamos aqui, né, falar sobre esse jogo, né, falar o que esperar desse Fluminense, desse novo treinador argentino que vem, né? O Mário agora se rendeu, né, às suas palavras que tinha dito anteriormente, que treinador estrangeiro era modinha. Agora ele veio a contratar um treinador estrangeiro, sendo que ele já teria feito um convite anteriormente a Gabriel Milito, né, que não veio antes da chegada do Renato, né, e agora veio o Luiz Zubeldia. E o que esperar desse novo treinador? Treinador estrangeiro, treinador argentino, treinador bem enérgico, né, assim, meio que estilo Fernando Diniz à beira do gramado, né? Muito elétrico, acompanha muito a jogada, inclusive até um lance, acho que, se eu não me engano, foi na segunda etapa, ele acompanhou o jogador pela linha lateral, parecia até que ele estava esperando um passe, né? Mas aí, estamos aí para debater sobre esse jogo, sobre essa grande vitória, né? Sobre essa quebra de tabu. Tabu estão aí para serem quebrados e conseguimos, né? É claro, colocamos o Botafogo aonde não era para ter deixado o Botafogo com 8 vitórias consecutivas em cima do Fluminense. Quebramos essa marca e aí vamos agora, né, tentar aquela sequência de vitórias nos clássicos. Mas lembrando a você, para o mais importante, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ó. Tem aquele botãozinho lá, aperta lá, inscrever-se, dá aquela forcinha pro teu amigo, deixa o teu like, enche de like aí para dar uma fortalecida no nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com mais amigos aí, grupos de WhatsApp, né? Ative os sininhos para quando sair novos vídeos, novas notícias em relação ao Fluminense, você já está ligado. E quero muito a tua opinião, a tua pergunta, o que você achou do vídeo, do Fluminense, do treinador. Quero a tua interação, né? Mas antes, vamos lá para a gente debater sobre esse jogo. Fluminense 2, Botafogo 0, né? Ainda bem que estávamos precisando muito dessa vitória, né? O Fluminense veio de, claro, uma vitória no jogo passado em cima do Vitória, mas veio de uma eliminação muito dura, né? Em pleno Maracanã, o Fluminense foi eliminado com um empate de 1-1 para o Lanús, e posteriormente, com esse empate, essa desclassificação, o técnico Renato Gaúcho pediu a demissão e ninguém, claro, a maioria dos tricolores não estava satisfeito com as atitudes, né, com as escalações, com as mudanças que o treinador vinha fazendo no momento, e ele sentiu que o clima não estava legal para ele após a eliminação. E aí ele, né, até o presidente Mário Bittencourt, né, se surpreendeu com a sua decisão, né, o seu pedido de demissão. Mas ainda bem que ele partiu, não era a nossa pedida inicial, mas ele veio, deu mais ou menos nas Copas. Esse era o objetivo principal do Fluminense, era ser campeão da Copa Sul-Americana. Era o objetivo principal, não foi conseguido, né? Por causa de incompetência do treinador. Eu acho que 99% sim.
tem que colocar na conta dele substituições, escalações, panelas, né? E vamos falar sobre essas escalações e panelas também nesse jogo de hoje, né? Mas vamos aí. Hoje, né, estreia de novo o treinador que chegou nessa sexta-feira, foi apresentado, entrou no bid e hoje estava à beira do gramado. Luiz Ubeldia, argentino, né? Vamos lá. O que falar desse treinador? Treinador muito enérgico, como falei aí no começo, treinador estilo Fernando Diniz, à beira do gramado, né? Tomava muitos cartões, era suspenso, era expulso, mas ele falou que ele tem que controlar um pouco, né, esse ímpeto dele na sua coletiva de apresentação. Como ele se mostrou também muito feliz pelo convite, principalmente em trabalhar novamente, né, com o nosso centroavante Germancano, com quem trabalhou no início da carreira dele e do Cano lá no Lanús, né? O Lanús que nos desclassificou. Estava muito contente e feliz, e também o Germancano em voltar a trabalhar com o treinador. E para esse jogo de hoje, né, ele não, com certeza não iria fugir muito à regra do time titular a ser colocado em campo, né? Poderia ter uma substituição daqui ou dali, mas não iria fugir muito à regra. No entanto, que ele começou o jogo, né, com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, né, era o time base do Renato, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Essa é uma novidade no time do Luiz Ubeldia, mas será que é uma novidade porque o Nonato está lesionado? Não sabemos. Mas na sua coletiva de apresentação ele falou que gosta muito de um meia de criação, um meia de armação. Ele gosta muito de trabalhar com esse meia. Talvez, se o Nonato estivesse à disposição, talvez seria realmente o Lúcio Acosta. Pela sua declaração na coletiva, teria que ser. Mas aí restaríamos saber, se o Nonato estivesse disponível, se realmente seria, né? E Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, à frente Canóbio, Kevin Serna e outra mudança, né? Estava sendo o Everaldo. Mas, né, o Everaldo, como estava sendo muito criticado, a torcida vaiando muito, e talvez não sabemos também, né, pela sua amizade com o Germancano no comando de ataque, né? Fluminense, na primeira etapa, né? Agora, banco de reservas. Os relacionados, eles são os titulares relacionados: Ignácio, Soteldo, Everaldo, Guga, Lima, Bernal, Keno, Gabriel Fuentes, Thiago Santos, Otávio, Vitor Eudes e John Kennedy. Aí vai a minha pergunta, e eu acho que a pergunta da maioria dos tricolores. Cadê Lescano, Lavega, Riquelme, Davi Schwitz e o zagueiro que eu não me recordo agora no momento? Zagueiro não, lateral direito que eu não me recordo no momento, Júlio Fidelis. Cadê essas 5 peças, né? 3 da base, 3 pratas da base e 2 contratados também novos. Cadê essas 5 peças? Lembrando aqui, Santi Moreno, a última contratação, 6. Cadê?
Será que a panela vai continuar? Time titular, beleza, tranquilo. Agora, relacionados para o banco de reserva, não concordo, meus amigos. Não concordo com esse banco de reservas. Soteldo, certo? Thiago Santos. Para quê? 2 cabeça de área, 2 primeiro volante, Otávio e Bernal. E aí me deixa Lavega, que fez uma ótima partida no último jogo lá, né? Contra, se eu não me engano, não me recordo, mas acho que foi contra o Sport. O Lescano, enquanto esteve em campo na partida em que o Igor Rabelo foi expulso, estava fazendo uma ótima partida. E aí? Riquelme e Felipe, você podendo colocar o Riquelme e Felipe, você coloca o Soteldo. Você podendo colocar o Lescano, você coloca o Lima. Tudo bem que o Lima entrou, fez o gol. Mas eu estou falando na vitória, para quando chegar na derrota, não achar que falou porque perdeu. Estou falando na vitória. Que Lima entrou em vários jogos e não entrou bem. Mas a minha indignação é justamente com esses 6 jogadores que foram excluídos do banco de reservas. Exclui o Otávio, exclui o Thiago Santos, exclui o Soteldo, exclui o Guga. Mas não, renovou o contrato do Guga por 4 temporadas. Vai colocar o Júlio Fidelis, se renovou com o Guga por 4 temporadas. Vai colocar o Davi. Vai colocar o Riquelme, se ele tem um Soteldo que foi contratado por um dinheirão. Vai colocar o Lavega e o Lescano, se ele tem o Lima. Não vai. Mas a minha indignação é essa. 6 jogadores que teriam que estar relacionados entre o banco de reserva. A minha pergunta fica, meus amigos. Será que vai continuar a panela? Ou será que pelo começo de trabalho, né? Ele está querendo dar aquela continuidade do que estava acontecendo para tentar conhecer os jogadores, já que ele só teve assim a sexta-feira e o sábado com pouco contato com os jogadores, e daí em diante ele já poder mexer numa peça daqui, mexer numa peça dali. Será que a base vai ter vez com ele? Os garotos, né, esses 6 garotos que são todos 6 novos, será que vão ter vez? Espero que sim, espero que a metodologia de trabalho não seja igual ao dos outros anteriores, né? Então vamos lá, meus amigos. A minha indignação, né, com relação aos relacionados, principalmente para o banco de reserva, porque no time titular, tranquilo, para mim seria esse o time titular, beleza. Time relacionado para o banco de reserva, não estou de acordo. Queria os 6 jogadores no banco de reserva. Todos os 6 que eu citei no banco de reserva. Riquelme, Lescano, Lavega, né? O Davi, Júlio Fidelis e o Santi Moreno. Queria todos os 6 do banco de reservas. São novos, vigor físico. Tiraria Thiago Santos, Soteldo, Otávio. E aí veria, né, quem colocaríamos. O Lima. Mas vamos lá. Vamos lá para bola e campo, né? Como estou falando aí sobre esse time aí, né?
O Fluminense começou muito bem o jogo. Né? Assim, aparentemente dá para se notar uma diferença com relação a quê? A disposição de jogadores dentro do campo. Os jogadores parece que estavam se comprometendo mais, né? Parecia que estava se comprometendo mais. E aí, você via a disposição em todos os jogadores. Thiago Silva comandando, Fábio daquele mesmo jeito, o René muito bem. Vou falar uma coisa a vocês. O meu ponto positivo que eu achei nesse time de hoje, o trio de meio de campo. O que jogou o Martinelli nesse jogo de hoje? O que jogou o Hércules? E aí, meus amigos, vou fazer uma pergunta para vocês. Será que o Luiz Ubeldia fez a pergunta ao Martinelli se ele estava cansado para tirar ele? Por que ele não tirou o Martinelli achando que estava cansado? Por que ele não tirou o Hércules que não estava aguentando andar, ficar em pé? E os dois jogaram os 90 minutos e muito bem. E aí? Como eu estou dizendo, o trio de meio campo, para mim, estava muito bem. O Fluminense fez uma ótima partida? Não. Destoou muito do que era o time do Renato? Não. Mas foi muito consistente no jogo. Principalmente, notei muito uma mudança, né, do jogo dentro de campo. O quê? O jogo muito tocado pelo meio, uma transição muito rápida pelo meio. E agora, falo a você, Mano Menezes era assim? Não. Renato Gaúcho era assim? Não. Como jogavam esses treinadores? 3 cabeças de área. Hoje, o jogo correu muito pelo meio campo, uma transição bem rápida com relação ao primeiro gol, com relação ao segundo gol. Podem notar, todos os 2 gols saíram de jogadas rápidas pelo meio. Por quê? Porque são 3 jogadores que dão movimentação no meio campo e chegam à frente. Olha o primeiro, olha o que esse Lúcio Acosta fez dentro de campo enquanto teve fôlego. Jogada do primeiro gol. Toda a bola que passa no pé dele, ele quer acelerar o jogo. O Fluminense parou com aquele negócio igual estava com o Everaldo de toda hora cruzar a bola na área, Teve cruzamento? Teve, alguns. Nada comparado à era Renato Gaúcho, era Mano Menezes. Nada comparado. Hoje, por quê? Porque hoje tinha um meia de criação que, fazia o jogo andar pelo meio. E numa dessas jogadas, né, saiu o gol do Germancano. Numa dessas jogadas, saiu o gol do Germancano, né? Aos 14 minutos. Aos 33 minutos, perdão. 33 minutos saiu o gol do Germancano. Numa bola rápida do Lúcio Acosta com o Hércules. Uma bola ali pererecou na área. O lateral direito do Botafogo tentou tirar. A bola subiu. E aí entra o oportunismo do camisa 9. Será que se fosse o Everaldo faria esse gol? Eu tenho quase certeza que não. Por quê? Porque o Germancano tem um senso de posicionamento espetacular. Estava no lugar certo, na hora certa e fez o movimento correto de cabeçada, porque não era uma bola fácil. Era uma bola difícil, uma bola sem força, que estava de balão caindo. Ele teve que se posicionar e ao mesmo tempo colocar pressão na cabeçada para a bola sair forte e fora do alcance do goleiro.
Então, a hora que faz a falta um centroavante que sabe se posicionar dentro da área. Germancano aos 33 minutos, 1-0 Fluminense. O Botafogo já havia ameaçado com uma bola na trave, uma bola em que o lateral direito Vitinho levou quase dentro da pequena área, o Freitas conseguiu cortar. E o Fluminense assim conseguiu do teu jeito controlar a partida e terminou a primeira etapa, né, com um placar de 1-0 para o Fluminense, com o gol do Germancano aos 33 minutos. E aí, meus amigos, veio a segunda etapa. A segunda etapa foi um jogo mais truncado, né, um jogo mais pegado. O Botafogo fez logo 3 substituições na frente, colocou o Arthur, né? Colocou o Arthur Cabral e colocou o Matheus Martins, trocou todo o seu trio de ataque, renovando, né, o seu trio de ataque. Com isso eles começaram a tentar pressionar um pouco mais o Fluminense. O Fluminense, é claro, baixou muito as linhas na segunda etapa. Mas confesso que foi um jogo muito truncado, o jogo de meio de campo, e um jogo onde o Botafogo não conseguiu levar tanto perigo ao Fluminense. Algumas bolas perto, uma bola passou até perto do Cuiabano, que tentou cruzar, né? Aos 24 minutos, a bola passou muito perto. Aí, no segundo tempo, começou. As mexidas, né, do Zubeldia fez o quê? Como o Botafogo trocou o seu trio de ataque, o Botafogo estava jogando muito pela ponta esquerda com o Matheus Martins, ele trocou o Samuel Xavier pelo Guga, botou um jogador mais novo e mais descansado. Claro que não é lá essas coisas, o Guga, né? Mas fazer o quê? Tirou o Germancano e colocou o Everaldo para dar uma pressão um pouco mais na saída de bola, que também não é lá essas coisas. E tirou o Canóbio e colocou o Soteldo, que não é lá essas coisas. Quer dizer, fez as 3 mexidas que o Renato Gaúcho teria feito. Continuou a mesma coisa. Só que a diferença: o time jogou com o espírito de vencedor. Será que é o espírito argentino? Não sei. Mas o time teve uma mudança dentro de campo. Uma mudança tática, uma mudança física, imposição física. Os jogadores, como dizia o Renato, não se cansaram como ele falava que se cansava. E aí, né, aos 79 minutos, sai o Lúcio Acosta, que estava bem cansado também, entra o Lima. Entra o Lima, o autor do gol, né? E também, aos 87, sai o Thiago Silva e entra o Inácio. Thiago Silva, claro, tem que dar aquela minutagem. Então, como o jogo estava até bem tranquilo na zona ali da zaga, o Botafogo não estava conseguindo entrar, ele fez a troca. E aos 89, meus amigos, 44 da segunda etapa, né? Uma bola lançada para a zaga do Fluminense. O Ignacio conseguiu rebote, conseguiu pegar ela, tocou para o Martinelli. O Martinelli, num giro espetacular, colocou o Lima na cara do gol, assim, né? Na entrada da pequena área pela direita. O Lima deu um corte para o meio, deu mais um toquezinho para o meio e de perna esquerda só conseguiu tirar, né, do goleiro, fazendo 2-0 Fluminense aos 44 do segundo tempo. E aí, claro, decretou já a vitória, né? E foi isso, meus amigos. Fluminense 2, Botafogo 0. O que falar dessa partida? Não sei o que falar. Só sei que os jogadores tiveram um espírito diferente dentro de campo.
como eu falei, a mudança de um jogador que era o meia de criação, um meia que sabe fazer uma jogada, mudou o estilo de jogo do time inteiro. Um centroavante que sabe fazer gol é outra coisa. Não está na sua melhor fase? Não está. Mas quem sabe agora ele não vai se reencontrar com a sua melhor fase. Quem sabe? Mas, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Na quarta-feira temos um jogo contra o Sport lá no Recife. Vamos ver o time que ele vai levar a campo. Mas, meus amigos, assim, indignação minha com relação aos relacionados do banco de reserva, não ter levado os 6 garotos. Mas, assim, me deixou bem satisfatório pela postura do time em campo, pelo meio de criação que tomara que continue tendo sequência em todos os jogos. E tomara, né, a minha também indignação pela panela que continuou sendo feita, pelas substituições que foram feitas, que foram as mesmas de sempre. Mas conseguimos os 3 pontos, que era o essencial, e vamos aí em busca de mais 3 contra o Sport, para a gente dar